Bem-vindo ao Parágrafo Secreto. Aqui, as histórias ganham vida em forma de áudio. Coloque seus fones, abra os livros e nos acompanhe em mais um episódio de A Sombra dos Deuses, de John Gwynne. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde deuses mortos ainda sussurram nas sombras, e o destino é moldado pelo aço e pelo sangue. Capítulo 8. Orca. Orca estava sentada nas escadas da casa, na quinta deles, a passar uma pedra de amolar pela lâmina do seax. Mantinha-se de olho em Breca, que ia recolhendo ovos no galinheiro. O rapaz estava constantemente a desviar o olhar da sua tarefa para um pequeno carrinho de mão. Neste encontrava-se um tenor com ligaduras, sentado e recostado em mantas. Os degraus rangeram e Torquel sentou-se ao lado dela. Tens uma expressão dura no rosto, disse-lhe o marido, debruçando-se para lhe fitar os olhos. Afastou-lhe uma madeixa de cabelo louro da cara, manchada de aparas de ferro. E eu gostava de saber o que vai nessa tua gaiola de ideias. Orca desviou o olhar de Breca e fitou. Estou aqui a pensar que não és capaz de recusar nada ao nosso filho, respondeu num tom inexpressivo, mas com um olhar determinado lançado ao tenor no carrinho. Um movimento dos lábios de Torquel, um encolher de ombros. Pois, talvez tenha esse defeito, mas, por outro lado, ele tem os teus olhos e também não me estou a lembrar da última vez que te tenha recusado o que quer que seja. Vocês os dois têm um estranho poder sobre mim. Tu nunca te atreverias a recusar-me o que quer que fosse, disse Orca, sem conseguir impedir o leve sorriso que lhe suavizava a linha austera da boca. Ah, é bem verdade, riu Torquel. Aproximou-se mais e roçou-lhe a face com os lábios, fazendo-lhe cócegas com a barba. Mas és demasiado brando com ele, disse ela. Ou talvez tu sejas demasiado exigente com ele, sussurrou o marido. Orca lançou-lhe um olhar zangado. Sim, pois somos, concordou Torquel. Mas ele tem 10 invernos, e já aprendeu muito. Deixe-o ser um menino. Falta muito tempo até que tenha de sair para esse mundo sombrio. E se aquele tenor decide cortar-nos a garganta enquanto dormimos, ou se apanhamos uma cesão e morremos? Como é que toda a tua brandura vai ajudar o Breca, em qualquer desses casos? Mais um encolher de ombros do grande homem. O tenor não vai fazer-lhe mal, nem a nós. Vimos muito da dureza da vida. Com a idade dele, eu usava uma coleira de servo e um chicote tinha-me aberto as costas. Olhou para a Orca. Lembra-te do que vimos e do que sofremos. Eu gostaria de o resguardar disso, enquanto posso. Ela sentiu com a cabeça e parou de amolar o seax. O gume da lâmina brilhava, aguçado. Sim, eu também sinto isso. Mas preocupo-me. Não vamos estar sempre aqui para o proteger. Torquel passou um braço à volta dela e apertou-a tanto que ela sentiu os ossos a render. Ah, mulher, preocupas-te demasiado, disse ele, com um dedo a percorrer-lhe a linha severa da face e do queixo. Olha à tua volta. Somos livres, somos donos da nossa própria propriedade, sem promessas ou amarras a prender-nos. O ar aqui é limpo e puro. Vem aí a primavera, o sol brilha e temos um belo filho para criar. Fitou-a com um sorriso e o olhar que ela conhecia bem. Tenho estado a pensar, talvez o Breca gostasse de ter um irmãozinho ou uma irmãzinha, para o ajudar nas tarefas. Ah! Fungou Orca, quando te pões a pensar, é perigoso. Para além disso, estamos demasiado velhos. Velhos! Exclamou Torquel, já com um sorriso de orelha a orelha e abrir os braços de par em par. Sinto-me como um potro com campos verdes diante de mim. Vou estar sempre aqui, contigo e com o Breca. Bateu com um pé no degrau e resfolegou como um garanhão. Estes são os dias com que sonhamos. Agora que chegaram, que são reais, desfrutemos deles. Orca abanou a cabeça. És como magia de runas para mim, Torquel Ulson. Como é que podemos ter enfrentado os mesmos horrores, combatido nas mesmas batalhas? As coisas terríveis que fizemos. E, apesar disso, suspirou. Eu não me sinto como uma égua jovem diante de campos verdes. Como é que pode ser tão forte, quando eu sou tão fraca? Fraca? Mas estás aluada, mulher? Eu não te desafiaria para um braço de ferro,
quanto mais para um duelo de Oganga. Não me refiro à força física, nem à perícia com uma lâmina. Estou a falar de ser forte aqui, e bateu com força na cabeça, sentiu uma pontada de raiva percorrê-la. Por que não era simplesmente capaz de repousar, de cortar as amarras que mantinham os fantasmas do passado presos a si? Torquel suspirou e ela viu o afeto que lhe transbordava no olhar. Faço uma escolha, todos os dias, disse ele, já sem sorrir. Penso naquilo que temos. No que está à minha frente. Tu. O Breca. E isso enche meu coração e deixa-me estonteado. Não há espaço para ficar a pensar no passado. Ela mirou então, o nariz torto de tantas vezes partido, os olhos escuros e amáveis, as rugas profundas em redor. Inclinando-se para a frente, pôs uma mão na nuca dele e puxou-o para si, beijando-o com força. Quando soltou, Torquel sorria de novo. Ah, mas como te amo, ofegou. E amo meu filho. Olhou para Breca, vendo a marca cada vez mais roxa no sítio do rosto onde Orca lhe batera. Ele hoje aprendeu a lição. Aprendeu? Perguntou ela, olhando para o filho, que puxava o carrinho de mão com uma corda na direção do riacho, onde pegou numa malga e se agachou junto à rocha de Spert. A cabeça cinzenta da criatura deu à tona e mirou. Chegar tarde. Spert morrer de fome, resmungou a criatura. Toma lá então, disse Breca, a pousar a tigela numa rocha ao lado do riacho. É melhor comeres antes que caias para o lado e morras. A criatura de muitas pernas rastejou para fora de água, com o corpo segmentado a brilhar. Depois parou, levantou a cabeça e farejou, com a antena pontiaguda a remexer. Vaesen, silvou-e, abruptamente, a sua boca pareceu crescer, com a pele a recuar, os ossos das mandíbulas a tornarem-se salientes, muito abertos, os dentes afiados e molhados. Sibilou, com um vapor negro a sair-lhe da garganta, a formar uma nuvem no ar. Não, disse Breca, e levantou uma mão. É só a Vesli. Apontou para o tenor ferido no carrinho de mão, que fitava Spert, de lábios arreganhados num misto de medo e ameaça, como uma raposa encurralada. O fumo negro que jorrava da boca de Spert parou e ficou a pairar no ar. Está ferida, foi banida pela matilha. Está sozinha, tal como tu estavas. Não confiar em Vaesen, resmoniou Spert. Breca riu-se. Tu és um Vaesen, disse-lhe. Grunhiu Spert. Os tenor são matreiros, não se pode confiar neles. Roubam-nos os dentes. Uma das muitas patas de Spert levantou-se e tocou nas presas eriçadas. Spert gosta dos seus dentes. O tenor mexeu-se no carrinho, e o cobertor à sua volta caiu, revelando as ligaduras que Breca lhe pusera em redor das feridas. Vês-lhe ser sincera, disse numa voz que fazia lembrar o roçagar do vento nas folhas. Vês-lhe fazer juramento a Spertus e a rapaz Maur. Olhou desperto para Breca. Vês-lhe jurar ser amiga de Spertus e rapaz Maur. E amigos não roubar dentes. Spert fitou Vês-lhe, com o seu rosto demasiado pequeno de velho franzido e pensativo. Jurar com sangue, então. O sangue compromete. Vês-lhe olhava ora para Spert, ora para Breca. Com um encolher de ombros e um ondear das asas, encostou uma garra à palma da pata e rasgou lentamente a pele, fazendo-a sangrar. Cerrou o punho, fazendo o sangue pingar. Vês-lhe jurar ser leal e sincera, ao rapaz Maur Breca e ao seu guardião Spertus. Vês-lhe jurar pelo sangue da sua vida. Spert observou-a e depois o seu corpo também se agitou, como num encolher de ombros, e inspirou profundamente, recuperando a névoa negra que pairava no ar. Baixou a cabeça para a malga e começou a comer a sua papa misturada com o sangue e a saliva de Orca, pois tinha sido ela que o apanhara e ligara a si, tantos anos antes. Seguiram-se muitos sons de sorver e sugar. Parece que tem um novo animal de estimação com quem brincar. Como se o Spert não chegasse, disse Orca, a franzir o sobrolho. Aquele sacaninha não é animal de estimação nenhum, disse Torquel. Mas o Spert faz bem o seu trabalho. Todos dormimos mais descansados por causa dele. E aquele tenor agora vai ficar ligado à Breca.
terá uma dívida de sangue para com ele, se sobreviver. Acho até que é bastante seguro. E, para além disso, os Vaesen vivem muito tempo e é bom ter amigos. Não te tranquiliza saber que o Breca vai ter um tenor a zelar por ele quando formos comida para os vermes? E sorriu-lhe, dando-lhe um toque no ombro. Não vais sorrir tanto quando acordares e descobrires que a sacana te roubou os dentes todos das gengivas. Isso fez Torquel pestanejar e tapar a boca com a mão. Achas que o faria? Orca guardou o seax na bainha e levantou-se. Aquilo que disseste antes, de fazermos um irmão ou uma irmã para o Breca, estendeu a mão e o marido sorriu-lhe. É melhor tratarmos disso depressa. O teu sorriso não vai encantar-me da mesma maneira quando for só umas gengivas vermelhas e os teus dentes todos estiverem na barriga da Vesli. Torquel agarrou-lhe na mão, levantou-se e, juntos, entraram em casa. Um som chegou à propriedade. O relinchar de um cavalo, o tinir de um arnês e o ritmo constante de cascos. Breca, traz a tua nova amiga para dentro, chamou Orca, a entrar na casa para pegar na sua lança. Ficou no cimo dos degraus, à escuta, enquanto Torquel desaparecia sala adentro. Logo regressou com um machado de cabo comprido nas mãos, o cabo tão alto quanto ele, a lâmina com barba e aguçada. Orca fitou-o e na sua mente ouviu um grito capaz de rebentar tímpanos e viu a silhueta de um guerreiro envolto em chamas a brandir um machado alto e ensanguentado. Sentiu suores frios e depois olhou para o marido, viu que ele tinha aquele olhar duro e inexpressivo, como um tubarão ao atacar. Torquel olhou para ela. Há sequestradores de crianças nesta terra. Não hão de levar o meu filho. Com um aceno conciso, Orca abanou a cabeça e um repelão muscular percorreu-lhe todo o corpo, como se enxotasse memórias da mesma forma que um cavalo enxota moscas. Juntos, avançaram para os portões, enquanto Breca envolvia o tenor nos braços e subia os degraus da casa a correr. Os cascos dos cavalos tornavam-se mais audíveis, eram de mais do que um, e Orca foi até ao portão, com Torquel a seu lado. Soou uma pancada na madeira, como se de um cabo de lança ou do punho de uma espada. Torquel, Orca, abram os portões, disse uma voz. Orca chegou primeiro. Puxou um ferrolho e espreitou por uma vigia, após o que assentiu com a cabeça Torquel. Juntos, levantaram a viga de carvalho que cerrava os portões e deixaram-na cair. Com um rangido das dobradiças, os portões abriram-se. 3 cavaleiros fitavam-nos, um jovem e 2 mulheres, todos guerreiros, o homem com uma espada à cinta sobre uma bela brinja, com um pingo de ranho a brilhar-lhe na ponta do nariz comprido. As outras 2 usavam couro cozido e gorros de lã, feltro e pelo na cabeça. Tinham lanças nos braços fletidos. Govar, disse Torquel, assentindo com a cabeça ao homem. Orca viu a luz a regressar-lhe aos olhos. Ambos sabiam que aqueles 3 não eram os sequestradores de crianças. Nunca teriam sido capazes de precipitar a morte de Asgrim e Drum. E o que é que traz 3 guerreiros Drengr aos nossos portões? Perguntou Orca. Estão muito longe de Felur. Govar fitou-a, como se tivesse comido algo que lhe tivesse deixado um sabor amargo na boca. Orca gostaria que ele limpasse o ranho do nariz. A Jaro Sigrun regressou, disse Govar. Convocou a assembleia. Daqui a 6 dias, no rochedo do juramento do fiord. E vieram até aqui para nos dizer isso? Perguntou Orca. Pois. Há assuntos sérios a discutir. A Jaro Sigrun quer que todos os que vivem no seu domínio estejam presentes, para que ouçam o que ela tem a dizer. E se nós não quisermos ouvir o que ela tiver a dizer? Resmoniou Orca. Govar piscou os olhos, como se tal ideia fosse impossível. Então é melhor arranjarem outro sítio onde viver, disse uma das Drengrs, uma mulher alta e musculada, com cabelo castanho entrançado e um rosto de traços e ângulos pronunciados. Se optarem por morar no reino da Jaro Sigrun, estarão presentes na assembleia. Bendito, Arild, resmungou Govar. Agradecemos-vos, disse Torquel. Sintam-se à vontade para desmontar, comer e descansar os cavalos. Deve ter sido um caminho longo e duro. Acenou com uma mão, indicando o pátio e a casa. Não. Respondeu Govar, a abanar a cabeça.
Temos mais 3 propriedades para visitar e depois voltamos para Felur. Puxou as rédeas para virar a montada e a seguir olhou para trás. Daqui a 6 dias, no rochedo do juramento, disse ele, e então atravessaram a clareira e enveredaram por um caminho estreito por entre as árvores. Torquel e Orca fecharam os portões e trancaram-nos com a viga. Não quero ir a esta assembleia, disse Orca. Em que a Sigrun vai falar da rainha Elca, de jarros e de rainhas e das suas disputas mesquinhas. Eu também não quero ir, disse Torquel. Estava a cofiar a barba, com um olhar distante. Mas tampouco queremos chamar a atenção, mantendo-nos afastados. Se não fosse mais ninguém a fazê-lo, pelo menos o guardaria pela nossa falta. Ele é um cretino, resmungou Orca. Sim, lá isso é, concordou Torquel. Um cretino que não parará de falar de nós. Eu sugiro que vamos a esta assembleia, mantenhamos a cabeça baixa e os lábios bem fechados, e depois partamos em silêncio. Encolheu os ombros. Uma voz da minha gaiola de ideias diz-me que precisamos de ouvir o que a Sigrun tem para dizer. Se a Elca está de olho em Felur e nestas colinas. Entreolharam-se enquanto Breca espreitava da casa, com o tenor aninhado nos braços. Vamos à assembleia da Sigrun, então. Disse Orca, a soltar uma expiração longa e a assentir com a cabeça, embora sentisse um calafrio de medo na barriga. Já vira aquele olhar de Torquel, e nunca fora prenúncio de coisa boa. Chegamos ao fim de mais um episódio. Não se esqueça de seguir o canal e curtir o vídeo para apoiar o nosso trabalho e ajudar o Parágrafo Secreto a continuar trazendo novas histórias para você. Se quiser contribuir ainda mais, a chave Pix está na tela. Toda doação nos ajuda a manter este projeto vivo. Até o próximo episódio.